Fala, Tony, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. E aqui no Smart Money Club você vai aprender tudo sobre o Smart Money Concept, tá certo? Afinal de contas, a Smart Money Club é a primeira escola e única especializada em SMC do Brasil e do mundo, tá bom? Então hoje vocês vão ouvir, né? Vocês vão ver aqui eu falar sobre todo o resumo do pregão do mini índice e do mini dólar e passar aqui também um direcional a respeito do Ibov. Então se prepara aí, aperta o cinto, porque, meu irmão, hoje está top e não conta para ninguém não, viu? Mas eu vou contar, vou mostrar o que acontece internamente na nossa comunidade, ok? Vamos embora, tá? Preste atenção, viu? Fica até o final que você vai ver o que vai acontecer na nossa comunidade internamente. Mas antes de mais nada, se inscreva, porque a minha missão aqui, tanto a minha quanto a de Jada, é fazer com que você aprenda os melhores pontos, os melhores movimentos e, lógico, você ter uma percepção, tanto macro quanto micro, dos próximos movimentos, beleza? Então, como vocês estão vendo aí nesse exato momento, é estabelecido agora um novo swing point através da quebra de estrutura desse ponto. E olha só que interessante. Estamos preenchendo aquele imbalance comentado desde o início do mês, praticamente, né? Então ele já está preenchendo esse imbalance, fechando esse imbalance, inclusive, podendo parar nesse ponto de order block, como eu tinha falado, essa estrutura, tá? Esse ponto aqui de interesse, e esse também, essa região aqui abaixo também, como e tudo como alvo, né? Quem pegou trade aí surfando esse movimento, perceba que já está chegando no alvo e tá, pô, tá, que nem diz aqui no Nordeste, tá lavando a jega, né? Então, é justamente isso que você precisa entender. Tranquilo? Então, eu não tenho que falar muito a respeito do Ibov, tá? Ele vem quebrando estrutura. Lembre-se, toda vez que quebra estrutura, estabelece um novo topo. E dentro desse novo topo, nós temos aqui uma mudança de caráter, né? Nós temos esse topo aqui, exatamente esse topinho aqui, ó, como mudança de caráter do fractal. Então, a partir do momento, esse movimento aqui de confirmação vai me dar uma nova direção no mercado para a continuação dessa alta. Tranquilo? Então, preste atenção nesses movimentos, belezinha? Então, até aqui no Ibov é isso. Só que é o seguinte, no mini índice, olha só o que eu falei para vocês ontem. Presta atenção nisso, tá? Ontem eu falei, ó, pessoal, cuidado, tá? Cuidado porque de fato você precisa entender que esses movimentos eles acontecem e é pegadinha institucional. Afinal de contas, as instituições elas manipulam movimentos institucionais, tá? Ou seja, não é somente boys nem choque, não é somente uma quebra de estrutura, uma mudança de caráter que agora eu vou vender, eu vou comprar na região premium, região de desconto. Esqueça isso, não é assim que funciona. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Esse trade aconteceu um trade aqui no movimento de flip, no tempo gráfico menor, refinado, tá? Mas eu mandei o negócio para a comunidade, e é justamente isso que eu quero comentar com vocês. Percebam que são fundos equalizados, e ele faz um boss no tempo gráfico menor, né? Quebra uma estrutura e faz um minor boss, que a gente chama, tá? Então, nesse tempo, né, que ele faz esse minor boss, ele para exatamente nesse ponto, e olha só o candle que abre, ó. E agora eu vou revelar para vocês o segredo, que foi que eu cheguei a comentar lá na comunidade, exatamente isso. O Felipe tá pequenininho, não tem problema não, vou dar o zoom. Olha só, olha que doideira, tá? Eu postei essa imagem, é assim que funciona, tá certo? Gente, não é sala de sinais, não tem essa pretensão, de fato é você aprender os movimentos, quais são os futuros movimentos, aí você vai tomar uma decisão com base no conteúdo da mentoria que tem internamente lá. Ou seja, são mais de 10 módulos, 15 módulos, entre 15 a 20 módulos. Basicamente isso, tá? Que você vai estar consumindo lá. Ou seja, uma mentoria, pessoal. Você vai aprender de fato como é que funciona a análise, tá? Não é uma escola de sala de sinais, não. Não, não tem nada a ver. Esse aqui é um conteúdo que você recebe diariamente, ou seja, atualização do mercado. E olha só o que eu falei, tá? Presta atenção, o mini índice vem em uma região abaixo de 50% do BOS de 15 minutos e também em cima de um imbalance refinado no 15 minutos. Então prestem atenção. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem uma região aqui, ó, ele está abaixo dos 50% do time frame de 15 minutos, ou seja, são esses swing points aqui, ó. Está abaixo dos 50%, ou seja, isso aqui pode ser uma forte indução. Tranquilo? Nesse movimento, se ele abre com gap de alta, a liquidez dos topos capturando a liquidez dos topos, é provável que caia de elevador e que seja um fake shock do time frame menor, capturando o equal lows. Olha só,
Me diga se não foi exatamente a mesma coisa. A liquidez que eu cito lá, gente, é essa aqui, tá? Exatamente essa aqui, ó. Essa liquidez. Então ele abre com gap de alta, capturando essa liquidez e outras também aqui nessa região, tá bom? Chega próximo ao order block, mas lógico, você não vai pegar uma entrada ali na opção, na modalidade de trade do risk entry, não vai. Por quê? Porque foi muito rápido, que foi de fato uma captura, o sweep de liquidez desse movimento. Só que ele dá uma confirmação, cara, através de um flip no tempo gráfico menor, refinado no minuto. E eu vou passar isso aqui como over delivery para vocês. Olha só, ele rompe com um movimento, tá? Esse movimento muito bruto, né? Ele abre com um gap de baixa, só que ele sobe capturando tudo, tá? E aí, quando ele captura esse movimento jogando para baixo, ele vem mitigar esse ponto, que é justamente esse breaker block, é desse movimento aqui, ó. Então, é exatamente nesse ponto aqui, você tem um trader belíssimo, inclusive acho que é no 3 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no 3 minutos, para poder vocês entenderem, já que está disponível para todo mundo. Não é o 3 minutos, acho que é exatamente 3 minutos. Então, se você tem aqui uma oportunidade de refinar esse ponto, entrar no 50%, e o stop acima desse movimento, o stop que eu sempre coloco de 150 pontos, tá? Você tem um trader de um risco-retorno absurdo e o alvo lá na base, olha só que bacana. Cara, é um trader de 6, tá, para 1, 6.33 para 1, então foi um trader bem interessante, um trader de 950 pontos, querendo surfar, deixando surfar até que tá bom, né, porque ele retorna, né, fica querendo devolver, mas você tinha batido o take, então seria 940 pontos até o próximo order block, próxima região, e aí ele quebra essa estrutura. Então, esse foi um trader muito interessante que eu citei, eu compartilhei lá na comunidade, deixei bem claro. E a outra alternativa seria aqui, se abre com, né, se abrir descendo, é provável que vai confirmar uma compra no range desse ponto, tá? Desse range aqui, ó. Então ele ia confirmar uma compra aqui para poder subir. Então, ou seja, já que ele abre com gap de alta, a segunda opção já está descartada. Então esse é o poder de você estar numa comunidade. Esse é o poder de você ter ali o acesso a informações privilegiadas, entendeu? Para você aprender como é que funciona a dinâmica do mercado, entendeu? Então não perca tempo, cara. Ó, link aí na descrição, o QR Code para você poder escanear e faça parte. Porque R$ 147 mensais, cara, é uma faculdade. Outra coisa, a gente tem um projeto de entregar vários conteúdos. Inclusive, a gente está liberou ontem para os alunos. A gente está trabalhando para liberar, perdão, né? Informação aqui já para você entender. Liberar o conteúdo de um curso exclusivo de criptomoeda do Bitcoin. Cara, não sei nada do Bitcoin. Pronto, o aluno que já está na escola vai receber de graça. De graça tá dentro do pacote esse curso sobre Bitcoin, beleza? Então, agora qual movimento, então, Felipe, que devemos entender aqui que pode acontecer? Levando em consideração que nós estamos... Vou apagar isso aqui, tá bom? Já foi, já aconteceu. Vou apagar também para não atrapalhar vocês aqui, esse movimento. Nós estamos no 15 minutos. O que é que acontece? Nós temos uma captura de liquidez desse ponto, uma quebra de estrutura. Então, esse ecolor já foi mitigado, já foi capturado. Nós temos uma quebra de estrutura nesse ponto. E desse movimento nós temos esse ponto aqui, ó, essa estrutura como um range, tá? A gente tem a mudança de caráter e lógico, né? É interessante que a partir desse movimento que tem como quebra de estrutura desse ponto, tá certo? Se a gente for pegar um range aqui, estabelecer um range, perceba que estamos acima dos 50%, mas a gente tem que entender que já chegou na região importante aqui, ó, do imbalance, tá certo? Uma região, inclusive, refinada, já está fechando esse imbalance. Então, o interessante é que, de fato, ele venha perder esse topo. Porém, esse topo ele também se encontra... Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó, o seguinte. Se a gente for pegar desse swing point, ele ainda se encontra abaixo de 50%, né? Pode ser uma região de indução também. E aqui também tem que ter cuidado, porque exatamente onde parou está em cima da região de 50%. Ou seja, o interessante é que a gente tem ponto de interesse nessa região. É um fato isso aqui, tá? É um order block que tem usado trabalhar nesse ponto. Para você poder refinar esse topo aqui, é interessante que você venha para o tempo gráfico menor. Ó, isso aqui também é uma região, tá? Bem interessante de order block. É importante você refinar, ok? Essa estrutura, esses topos aqui, vou tirar esse ponto, tá? Eu vou deixar essa estrutura aqui desse jeito aqui, como order block também. Felipe, ficou muito grande. Cara, refina, fica tranquilo. Dá uma refinada aí para você entender o que está acontecendo. Beleza? E aí o que acontece? Prestem atenção que o movimento precisa perder esse topo, fazendo aqui um choque, uma mudança de caráter, para poder retestar
E detalhe, gente, detalhe, pelo amor de Deus, fechar aqui, ó. Fechar, vai fazer um movimento, vai mitigar, vai chegar no order block e aí ele vai buscar outras regiões. Aqui nesse ponto é interessante e importante que só atue na confirmação do movimento. Por quê? Porque o fluxo é vendedor. Então, se a gente quer comprar, cara, espera, tenha cautela, aguarde, deixa o movimento acontecer. Felipe, ele pode querer ainda cair ainda mais? Lógico, pode sim, porque o fluxo é vendedor. Por isso que eu falei para vocês somente atuarem no rompimento desse topo e na confirmação desse movimento aqui, ó. Entendeu? Porque ele pode ainda estar impulsionando um movimento de queda. Inclusive, isso aqui também é liquidez, tem que ficar atento, ó, tá bom? Porque ele pode querer vir capturar essa liquidez aqui e chegar em um order block aqui refinado desse ponto e cair ainda mais, ó, exatamente esse ponto aqui. Ele pode querer chegar aqui e perder aqui, ó, e romper esse fundo. Então tenham cuidado, só com confirmação, beleza? E a configuração continua a mesma para o análise anterior. Tranquilo? Aqui, esse ponto é o último ponto de swing point, ou seja, se quebrar, faz mais um boss para baixo. Então tenham cuidado, viu? Cuidado. Fiquem atentos. Não se atrapalhem na análise. Isso aqui é liquidez, ó. Tranquilo? Show? E olha só o que acontece no... Eu vou até colocar o seguinte, vou deixar esse range aqui estabelecido, para vocês entenderem, tá? Porque em 1 hora ele faz exatamente esse movimento, para a gente poder ter uma previsibilidade melhor, tá? 1 hora exatamente esse ponto, tá? Deixa eu trazer um swing point aqui para essa região, fica bem interessante, eu gosto de marcar os swing points, vocês vão se norteando, tá bom? E aí você entende se a liquidez ele pode também estar trabalhando aqui. Lembre-se, agora você já sabe a macete, né? Fake shock, pode ser um fake shockzinho aqui, ó. Então cuidado, só confirmação, viu? Eu vou deixar esse ponto aqui como ponto de atenção. Deixar um alerta aqui. Eu vou deixar como choque mesmo. Tá bom? Ou não. Deixar como, porque pode ser que vocês entendem errado, né? Mas tá tranquilo, vocês vão saber aí porque eu já falei, já passei todo o movimento, ok? Então o que acontece? Agora nessa região, nesse movimento agora, nós estamos a aguardar essa resposta, né, desse ponto, já que já está fazendo a terceira captura de liquidez ali daqueles fundos e está na região importante à esquerda do gráfico. Aqui no dólar, olha só que top, cara. Eu passei isso aqui também no dólar. Ontem eu não passei muita coisa porque eu precisava dar uma olhada, uma refinada melhor do que do que eu iria passar, né? Então ele abre em cima do order block, então isso aqui já foi desvinculado e ele captura a liquidez exatamente desses fundos aqui acima da região dos 50% desse range e estabelece agora essa nova captura. Como ele não quebra a estrutura lá no topo, tá bom? Se você for ver lá no 15 minutos, deixa eu dar uma conferida, ele não troca, ele faz um fake boys também. Então, ele não quebra a estrutura lá do topo. Então, significa que essa liquidez aqui, ó, que ele estabeleceu desse equal high, desse equal lows, perdão, ele pode capturar agora nos próximos movimentos e tender a cair. Só que e aconteceu esse trade também aqui, ó, de 30 pontos. Foi um trade bem interessante, tá? Um risco-retorno favorável de 6,67 para 1. E ele faz um fake shock, olha só, mais uma vez, né? Capturou liquidez. E esse é um trade muito bacana, muito top. E aí ele não quebra a estrutura desse movimento, tá? Desse movimento aqui, ó. Então, dentro desse range ainda tá viável, né? Ainda tá sendo validado. Só que existe o swing point das estruturas internas, tá, pessoal? Então, você tem que dar uma olhada nisso também. Nesse movimento que fez aqui, percebam que ele faz, ó, uma mudança de caráter dentro dessa estrutura e está exatamente em order block aqui, ó, nesse ponto. Beleza? Deixa eu colocar no 15 minutos, aí vocês vão dar uma refinada. Exatamente esse ponto aqui, ó, é um ponto de resposta. Cuidado, porque isso aqui pode estar trabalhando como um fake shock. É direto, não é isso, né, galera? Então tenham cuidado, tá certo? Então essas regiões, eu vou até deixar desmarcado. O que é interessante? É interessante perder esse fundo. Vamos fazer o seguinte, cautela. Por quê? Porque ele precisa perder esse fundo desse ponto, tá bom? Capturar essa liquidez, tomar um norte. Ou, de fato, ele romper esse topo. Se ele romper esse topo, fica interessante porque ele confirma a mudança de caráter e não se torna um fake short. E se ele rompe esse fundo, também é a mesma coisa. Ele confirma a captura de liquidez lá embaixo e vai naquele order block que tem marcado já anteriormente. Ou fecha aquele gap já de fato, né? Então, tenha cuidado, atenção, para o dólar, ficam essas regiões aí para vocês ficarem atentos, beleza? Então, esse é o viés de hoje, essa análise de hoje, para vocês ficarem atentos a esses movimentos, porque essa região ainda, o dólar precisa tomar um norte, né? Tomar um rumo, romper essa região de 50%, sair desse range lateralizado, embora já está deixando uma liquidez imensa aqui, ó, para o varejo. O varejo gosta de comprar ou vender
nas LTA e LTB da vida. Então tem liquidez nesses pontos. Então, para onde ele for, para onde ele capturar, o que você vai fazer? Estabelecer um novo range, traçar um novo objetivo, aguardar uma resposta do movimento para poder alcançar, para poder surfar a favor do fluxo de alta ou de baixa, de acordo com a instituição. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, ó, coração de todos. Fiquem com Deus e lembrem-se, entre para a escola, porque, meu irmão, você está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, inclusive, viu? Tempo é vida, beleza? Show? É isso. Até mais, Deus abençoe e vamos para cima.